Muito bem, bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um Orientes falando da preguiça. Quero dar aqui as boas-vindas ao Padre Guido. Bem-vindo, Padre, mais uma vez, estamos juntos. Ok, é muito prazer estar aqui mais uma vez. Tratar dos 7 pecados capitais com destaque neste nosso programa Preguiça é um tema não indiferente. Porque, meus amigos, se a Igreja considera pecado é porque alguma coisa poderia também ser evitado diante da tendência humana que nem sempre responde com alegria e com prontidão à sua inteligência, à sua vontade e à sua liberdade. Portanto, nós nos tornamos conscientes da necessidade de agir e de responder sempre bem a todas as inclinações que nos levam a crescer. Muito bem, Padre. Obrigado. Já começou, tá vendo, Evandro? A gente traz aqui convidados especiais. Pois é. Para ser enriquecido. Bem-vindo você também, meu querido. Muito obrigado. É uma honra estar aqui, e principalmente com você. Conheci o Padre Guido aqui, muito querido e uma pessoa... Ele já nem é prata da casa, ele já é ouro da casa. A gente na vida sempre tem grandes e preciosos encontros, né, Lércio? É verdade. E não só você, que é já querido, a gente já se conhece há um tempo, mas hoje conhecendo aqui com o Padre Guido também, muito carismático, muito inteligente. Vamos ver o que o povo fala nas ruas sobre preguiça. É interessantíssimo esse tema. Vamos lá, o povo que fala. Falta de comprometimento, tédio, falta de interesse. Fique atento, pois estes são alguns dos sintomas da preguiça. Mas e você? Sabe o que é preguiça? Preguiça tem a boa e tem a ruim, né? Seria a boa descansar o merecido, uma preguiça gostosa. E a ruim seria deixar de fazer as obrigações para curtir essa preguiça. Então isso seria um ponto negativo aí de ser dominado por ela, né? Acho que seria isso. Preguiça é uma pessoa que não tem prazer na vida, é um ócio, é pessoa que se acomoda. Preguiça é quando você não tem vontade de fazer nada, né? Eu acho que ser preguiçoso é uma pessoa desocupada, pessoa que não tem ambição na vida, lutar pelos seus ideais, né? Buscar alguma coisa de concreto na vida. Então a pessoa acomoda na vida e fica preguiçoso, fica esperando só coisa vir, né? Sem esforço nenhum. Elizabeth Oliveira é terapeuta comportamental para distúrbios do sono e difere a preguiça do cansaço e afirma que este pecado é uma falta de comprometimento com nós mesmos. Então, assim, frente ao dia a dia, né, eu tenho algumas coisas que acontecem durante o dia e eu não penso sobre essas coisas passam de uma maneira desorganizada e eu não quero trabalhá-las. Isso é a preguiça, não é não fazer nada. Então, que é diferente do cansaço que a gente tem. O cansaço é uma coisa que é mais orgânica e a preguiça é uma coisa mais, que a gente poderia dizer, existencial. Para evitar a preguiça, ela ainda apresenta alguns questionamentos que podem ajudar a combater este pecado. Como então eu combato essa preguiça, essa assídia, né? Essa falta de interesse por mim? Começando a ter interesse por mim, tendo um zelo por mim, né? Tendo as perguntas, né? Que são essenciais para a vida da gente. Então, que aí o adolescente tem muito, né? Então, por que eu faço as coisas? Para que me servem as coisas? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que é a vida, para que é a morte, né? O que significam essas coisas no dia a dia. Né? Quando a gente começa a ter essas perguntas mais à flor da pele, a gente para de ser negligente com a gente. Segundo Elizabeth, amor e zelo são sentimentos que devem andar juntos para enfrentar a preguiça. O estar presente na realidade é o combate à assídia, é o fazer as coisas com zelo, é o fazer as coisas com amor, né? Dentro, né? Com essa pergunta, aonde me leva isso? Que experiência de amor eu faço, né? Lavando os copos da minha casa, lavando a louça da minha casa?
Se a pessoa exercitar, pensar coisas positivas, pensar que pode estar fazendo algum movimento, uma atividade, contribuindo com uma outra pessoa, a preguiça desaparece. No entanto, se você fica parada, sem muitas coisas por pensar, a preguiça vai tomar conta. Muito bem, Padre Guido, aí, o senhor começou dando uma explicação tão boa sobre pode causar situações desastrosas na nossa vida, uma atitude assim, por isso a igreja se preocupa. E aquela terapeuta veio comentando justamente a falta de comprometimento comigo mesmo. Achei tão interessante, porque eu sou o primeiro prejudicado com a preguiça. Exato. Deveria estar aqui no meu lugar um grande santo, doutor da igreja, Santo Agostinho. Este grande santo, inteligentíssimo, chegou a escrever vários livros sobre os pecados capitais. E quando ele escreveu a respeito da preguiça, uma das frases que se tornou histórica e famosa, em língua latina, ele escreveu tudo em latim, foi a seguinte: Qui creavit te sine te, non salvabit te sine te. Parece um jogo de palavras. Traduzindo para o português, aquele cara, Deus, que criou você, sem que você fizesse alguma coisa, não vai salvar você se você não fizer alguma coisa. Por quê? Porque Deus nos criou com a inteligência, com a vontade e com a liberdade. Estas qualidades agem na nossa vida a tal ponto que nós devemos fazer de tudo para viver intensamente a nossa jornada. Agora, eu achei muito bom, padre, porque assim, na minha adolescência, como ela disse, e é normal, deve ser, você como psicólogo deve confirmar pra gente, talvez eu penso, pelo que eu vi na minha vida e até na vida dos meus amigos, dos meus colegas, que é muito comum na adolescência, o adolescente se questionar sobre a vida, querer mudar o mundo, ter as suas revoltas, as suas rebeliões, consertar tudo que está errado, e ele começa a se questionar. Exatamente o que ela fez e falou foi o que eu e um grande amigo meu naquela época fazíamos. Por que eu estou aqui? Para que é isso tudo? Que sentido tem essa vida? E aí ela começou a mostrar que quando você começa a se avaliar, se questionar, aí começou a sua reação. Eu achei interessantíssimo, porque eu nunca tinha pensado, porque parece uma coisa vaga, solta, da adolescência, uma coisa até emocional, uma coisa talvez sem comprometimento, mas ao contrário, é um despertar também do interior. Lércio, isso que você está falando é uma coisa muito importante, porque eu fico imaginando, né? As pessoas que estão nos assistindo, que têm filhos adolescentes, ou que estão passando por essa fase, tem duas questões. Tem uma questão hormonal, os hormônios estão aflorando, então tem a questão de, às vezes, haver um aquietamento mesmo, uma necessidade, e a necessidade realmente de colocar em choque, né, ou para validar até depois, ou não, ou descartar, os valores da família. Por isso que a família é tão importante, por isso que aquilo que se aprende, né, desde a infância, na adolescência vai aflorar. Esses períodos de revolta são fundamentais, né, dentro de um certo limite, dentro, lógico, né, de uma certa coerência, para que, eu costumo dizer, né, o padre até me corrija, todo homem santo em algum momento precisou se perder para se salvar. Os nossos filhos, os adolescentes, enfim, os nossos amigos e nós mesmos, em algum momento da vida, a gente se perguntou, o que eu estou fazendo aqui, né? O que acontece na minha vida, qual que é a minha missão, né? Tem destino, não tem destino, tem missão, não tem missão. Acho que durante a vida inteira, né? A gente passa por aquilo, mas isso aqui não tem sentido, por que eu estou fazendo isso? É que às vezes são em níveis diferentes. Na adolescência especificamente, é a questão existencial no seguinte sentido. Eu acho que eu sei tudo, né? Porque adolescente acha que sabe tudo, né? Meus pais estão muito ultrapassados, porque não sabem de nada. Tem sempre muito essa coisa. E aí fica
questão de, e aí, os modismos, as coisas. Eu costumo dizer assim, se a base é forte, ela tem a casa está bem fundamentada, dificilmente esse adolescente vai para caminhos muito diversos, muito ruins. Pode acontecer, não é uma garantia. Como o padre disse, temos o livre-arbítrio, nós temos a capacidade de pensar e refletir. Mas eu estou pensando aqui na pedagogia de Deus, porque que coisa interessante. A partir da colocação dela, me despertou para a questão da fé. Porque se eu sou responsável comigo, a partir do momento que eu continuo, faço uma contínua avaliação do meu caminho, da minha ideia, da minha atitude, da minha escolha, eu estou sempre, e até a ciência nos ajuda sempre a estar nos trilhos de novo, para a gente não se perder também. Exato. Não é? Que interessante. Olha como Deus é maravilhoso e é Pai. Ele faz um despertar desse estado que vai nos acompanhar durante toda a vida, de se questionar, de se questionar, de se questionar, de se avaliar, de se avaliar, de se rever, que nada mais é do que uma quaresma permanente, né, padre? Um eterno eu me revendo. Ele faz um despertar, um aprendizado intenso, um intensivo na adolescência. Exato. E é interessante esse tema, desculpa, padre, não cortando o senhor, mas é interessante esse tema, Lércio, porque olha só que interessante. A preguiça, ela é diferente realmente do parar, né? Porque o parar é o primeiro passo para a gente ir para frente, porque eu preciso me situar. Em algum momento da vida, todos nós precisamos parar para reavaliar essa autoavaliação, né? E eu costumo dizer que às vezes as pessoas dizem, puxa, mas eu vou ficar parado e não sei o quê. Se nós achássemos que esse parar é igual preguiça, e não é, pelo contrário, é uma atividade intensa, mas interna, que só aparece depois. É igual a borboleta. Enquanto ela é um verme, ela é cinza, ela é feia, ela é uma praga. Ela come, as pessoas querem matar e tal, e ela é rastejante. Ela come do pó da terra. Mas a partir do momento que ela para, ela forma o casulo, ali ela se transforma de tal forma que ela nunca mais vira uma praga, ela nunca mais vai ser rastejante e ela nunca mais vai comer do pó da terra. Ela passa a ser uma borboleta que renasce como uma das grandes belezas da natureza, que Deus, como arquiteto, pintor, pinta lá as matizes dele, e ela passa a se alimentar e conviver com as flores, se alimentar do néctar, de coisas doces. Assim é com o ser humano, essa transformação, né? A preguiça é um problema porque a pessoa, ela não tem esse momento de casulo e ela não tem interesse pelo próximo, pelo outro, ela não tem interesse real por absolutamente nada. Então, o problema da preguiça é justamente esse. É diferente do momento em que a vida nos impõe ou nos dá, eu costumo dizer, nos dá a oportunidade de reavaliar, de parar, né? Então, Deus, que é todo-poderoso, podia ter criado o universo todo em 1 milésimo segundo. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. Mas, sabiamente, Ele criou cada coisa no seu dia e descansou. Ele olhou, Ele observou, Ele degustou cada criação, cada coisa. E um ser onisciente, que sabe todas as coisas, que já sabe como funciona, né? E já sabe que vai dar certo. Já sabe que vai dar certo, né? Ele já é o sucesso em si. E para cada dia da criação, por exemplo, no primeiro dia ele criou só a luz. E ele viu que era boa a luz e ele ficou curtindo o dia todo a luz. E aí a gente fala, será que Deus é preguiçoso? Não, isso é contemplação. Isso é uma coisa importantíssima para a vida, que é saber aproveitar. É aquele olhar interno. É você, com a tua criação, ou com a criação, né, com aquilo que Deus te ajudou a criar, você saber degustar, aproveitar e, inclusive, ter gratidão. Então você já está trazendo um outro aspecto. A gente desperta, a gente se reavalia e, diante das nossas escolhas, a gente pode até
agradecer, louvar, Sim. degustar. Ô Lércio, cada momento da nossa vida é uma resposta que nós devemos dar a Deus pelo dom da vida que recebemos gratuitamente. Um dos grandes destaques na santidade da Igreja foi Santa Teresina do Menino Jesus, que não chegou nem a uma idade muito adulta, faleceu somente com 24 anos, mas é doutora da Igreja. Esta grande santa, meus prezados amigos, apontou o caminho para santificar um momento presente. Quando chegava a noite, naquele convento, mosteiro de estrita clausura na cidade de Lisieux, na França, quando esta jovem religiosa se retirava no seu quarto, chamado cela, para o merecido descanso noturno, vejam só o que tipo de oração ela fazia. Meu Senhor, eu estou cansada, trabalhei bastante durante este dia, o meu corpo precisa de algumas horas de descanso e vou dormir já. Mas eu quero que durante esta noite, toda vez que o meu coração bater, seja um ato de amor para você. Aí nós temos o segredo para superar qualquer tendência da preguiça. Isto é, até o descanso noturno virava diálogo com Deus. Quando chegava o momento de se alimentar com as demais freiras, Santa Teresinha, no refeitório, fazia uma oração no mesmo nível. Senhor, eu tenho que alimentar o meu corpo. Cada colher de sopa que eu tomar, ofereço como um gesto de amor. Isto é, a pessoa que vive intensamente o seu dia a dia não dá espaço para a preguiça, porque sabe que o tempo é precioso e que deve produzir os frutos desejados, sobretudo como uma resposta de gratidão. Aí entramos agora no tema também, a Deus pelo dom da vida que Ele nos proporcionou. Mas então a gente passa por um tempo que está distorcendo as definições de cada momento. Está botando, como a maneira agora de fazer mix com tudo, né? Um remix. Está botando tudo no liquidificador e destrói, bate tudo. Aí a gente acha que vai parar para refletir, é preguiça. A gente acha que vai parar para rezar, desculpa falar assim, é vagabundo, né? A gente até ironiza, até categoriza pejorativamente a pessoa, porque ela está numa atividade que ela acha conveniente para aquele momento, né? Por exemplo, eu mesmo, quantas vezes eu olhei as pessoas fazendo ginástica e achei até um exagero, a gente olha, né? E é uma inclinação normal. Eu estava chegando de viagem ontem, 10 horas da noite, e as pessoas correndo na rua. E eu falei, mas estão correndo essa hora de quem, né? E a gente brinca, mas essa situação dessa vida atual nossa está transformando pressa o que não deveríamos ter tanta pressa, né? Está transformando em urgência o que poderia até esperar um pouco, e a gente está perdendo justamente esse norte. A gente perde a definição. Por isso que eu estou achando tão oportuno a história da preguiça. Saber que a preguiça é, acima de tudo, uma irresponsabilidade com o que o meu coração pede, com a minha decisão. É antinatural. Antinatural, olha que legal. É uma violência contra a própria natureza. E isso que você falou, Lércio, é um tema muito atual, porque nós tentamos ganhar tempo, a gente inventa um monte de coisa para ganhar tempo e nós vivemos sem tempo. Antigamente você ia descontar um cheque, levava meia hora, né? O cara ia lá conferir a sua assinatura para ver se estava tudo certinho. Hoje você vai no caixa eletrônico, em segundos você tem, e as pessoas continuam reclamando, não tenho tempo. Antigamente as pessoas não tinham acesso a tecnologias como nós temos hoje, para você enviar uma mensagem e tal, você tinha que escrever uma carta, postar, levar no correio. Hoje, um e-mail, um SMS chega em segundos, né?
e as pessoas não têm tempo, né? E para as pessoas que são contemplativas, que dão valor... Só para clarear o que você está falando, para exemplificar, a gente não tem tempo ou a gente não tem paciência? A gente não prioriza o fundamental. A gente não prioriza o fundamental. Que é o quê? Tudo que Deus criou é para manutenção da vida e é totalmente prazeroso. As pessoas vivem uma vida sem prazer. Por quê? Porque o egoísmo é desprazer. Aí fica muito claro o prazer, né? O prazer fica muito claro, porque eu me esforcei, eu decidi, eu planejei, eu concentrei forças, eu realizei, nada mais justo, olhando quem somos nós, mas olhando o próprio exemplo do Criador, parar diante da obra realizada e admirar, e dar um tempo, e saborear e falar, nossa, ficou bom. Poderia ficar melhor, alguém mais competente pintasse essa casa, ia ser mais bonito, fizesse o projeto com mais conhecimento técnico, ia ficar melhor. Mas o que eu consegui já foi excelente. Exato. Né? E o padre deu o exemplo de Santa Teresinha, né? E olha que legal, em tudo que você vai fazer na vida, tudo, você tem a oportunidade de exercitar, de não ceder ao pecado da preguiça, mas a dádiva que é a oportunidade da gratidão e do relacionamento com Deus. Porque quando você está conversando com Deus, você não está no momento de preguiça, você está no momento de criação e de reorganização da vida. Parou, criação, reorganização da vida e pecado. Vou parar aí para a gente ir para o próximo bloco. Criação, reorganização da vida. Ai, meu Deus, não deixa eu esquecer. E pecado. A gente vai para o intervalo, estamos falando sobre preguiça hoje no nosso Oriente. A gente volta já já.